Contando Histórias, com Henrique Dias. E estamos agora ao vivo, em definitivo, aqui pela página Guarujá na Veia, com o nosso podcast Contando Histórias. Como eu já anunciei, nós anunciamos também durante o dia, nós estamos aqui com a presença do Sérgio Gonzalez. O Sérgio faz parte de uma família muito antiga de Guarujá, por parte de pai, família Gonzalez, e também por parte de mãe, família Margarido. Nós vamos começar a conversar agora com o Sérgio. Vou passar a bola para você. Sérgio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Henrique. Foi um prazer imenso estar aqui com você, né? Você faz parte do nosso dia a dia. É uma pessoa que está compilando todos os nossos dados aqui, né, do Guarujá. Isso eu acho maravilhoso. Eu faço propaganda sua muito, porque eu acho muito importante. Eu sou saudosista, né? Então somos dois. Somos dois, ainda bem. Eu fico muito feliz de estar aqui, Henrique. Não, a felicidade é compartilhada conosco e também com as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Sérgio, vamos direto ao ponto. Nesse primeiro bloco, a gente dedica sempre para as famílias. Então, fale um pouquinho quem foram os primeiros antepassados das suas duas famílias, a família Gonzalez e da Margarido, que chegaram aqui em Guarujá. Então, meu avô, José Maria Gonzalez, veio por volta de 1894, se não me falha a memória. Aqui ele constituiu família e 17 filhos, né, com a minha avó, Hermínia Presseruti Gonzalez. Ela veio da Itália e ele da Espanha. Os dois se encontraram no navio e constituíram uma família. Posteriormente, o meu avô Manuel Margarido e a minha avó deram origem à minha mãe Isabel Margarido Gonzalez. E dessa união eu nasci, dentre meus dois irmãos, né? Essa foi a origem nossa. Meu avô José Maria, inicialmente ele começou a trabalhar no cassino, no Grande Hotel. Depois ele foi arrendatário do cassino de Guarujá. E tem um fato curioso que ele proibia meus tios e meu pai de passarem na porta do cassino. Opa! Porque ele sabia o que representava o vício, né, do jogo. Ele ganhava dinheiro com o jogo, mas não permitia que os filhos nem passassem a porta. Meu avô dizia, meu pai era muito rigoroso. Ele morreu em 1939, eu não o conheci. Mas ele era muito rigoroso com essa. A minha avó, então, era muito mais ainda. Se algum filho não chegasse até as 10 horas da noite, ia dormir na área. Porque ela não deixava entrar? Não deixava entrar. Ela era muito rigorosa. Eles já moravam ali em frente ao Pão de Açúcar? Nessa época? Um pouco depois, onde é o edifício Aquarela hoje. Isso. Ali tinha um grande um casarão, né? Que me lembro dele ainda. Me lembro daquele casarão. Ali eles moravam todos ali. Sérgio, essa quadra inteira praticamente era do seu avô, né? Sim, a quadra inteira entre a Mário Ribeiro, entre a Puglisi, aliás, e a Quintino Bocaiúva. Isso. Só a parte lá da Leomil que não, ou chegou a ser também? Não, a parte da Leomil era o seu Luiz, que eu lembro bem do seu Luiz, deve ter falecido, lógico, que foi arrendatário da padaria do meu pai, com o meu tio. O seu Luiz foi o primeiro arrendatário. A famosa padaria francesa, a francesa, né? É francesa. Ficava na Puglisi, em frente hoje onde está o Burger King. Isso. Tá. Era uma vila ali, né? De casas comerciais, né? Ali tinha a padaria francesa. Eu cheguei a... Você conheceu ela em atividade? Conheci. Não, em atividade, mas não com meu pai e meu tio. Né? Já não era mais deles, né? Mas o imóvel sempre ficou na família, nessa época era da família, era, né? Da família, toda aquela grade de casa. Desculpa, o José Maria Gonzalez, ele era espanhol? Espanhol. Tá. E você tem uma ideia com quantos anos ele chegou no Guarujá, mais ou menos? Não tenho essa informação, porque eu não o conheci, né? Nem a minha avó. A minha avó, o meu irmão falecido, ele conheceu, mas eu não... E ela era de onde? Ela era italiana. Italiana. Brava. Juntou espanhol com italiano. Mas o meu avô era um doce. Sim. Segundo consta o
Dr. Fausto, que eu trouxe até uma foto dele, o primeiro médico sanitarista, ele era muito doce, muito, muito educado, muito respeitador, sabe? A minha avó era enérgica, não que ela fosse ruim, mas Sim, era sim. muito enérgica. Meu avô não, meu Então, avô era para cuidar de 17 filhos, a pessoa tem que ter um certo controle. Todos eles eram respeitadores. Não tinha um que... Tinha um que tinha 1,90 m, a sua altura, talvez. Mas ficava quietinho diante da mãe. Como era, né? Normalmente os filhos respeitavam os pais. Todos, né? Era muito respeito, né? Nós éramos da época, nós pertencemos a essa época, né, Henrique? Isso. De respeito aos pais, né? E desses 17 filhos dos seus avós, por parte do pai, né? Isso. Você conheceu quantos tios? Você teve convivência com quais? Quem são? Assim, você tem condições de lembrar? Eu tenho lembrança deles bem. São muitos, né? São muitos. Mas vivos mesmo fica o meu tio Armando, que eu não conheci muito bem, né? O tio Antônio, que é pai do Marco, do Passarinho, também não lembro dele. Saudoso Passarinho. O meu tio Maércio e o Márcio, esses eu lembro muito bem. O Márcio era casado com uma professora, Dona Clara, que depois de algum certo tempo ele foi morar para o interior. O Maércio morava aqui na Ademar de Barros. Esse eu convivia sempre com ele lá, né? Grandão, bem alto, bem forte. Tem até uma foto dele pescando com meu pai aqui. Ah, sim. Vamos mostrar. Depois pode mostrar agora, Jailson? Tá, vou pedir ajuda aqui para a nossa técnica, que hoje está hoje e sempre no comando do Jailson Leutz, que é uma parceria da página Guarujá na Veia com a Rádio Litoral Paulista. Então, esse meu tio não gerou filhos, né? O Maércio? O Maércio. Mas ele era um cara bem popular, né? Era bem popular. Mas ele casou e não teve filhos, foi isso? Ele casou e não teve filhos. Tá. E você tinha muita amizade com esse seu tio? Tinha. Eu ia com meu pai lá, na época que meu pai ainda podia andar e tudo, a gente ia andando até a casa dele, né? E... Muita gente fazia isso, né? Nessa era andar. Aqui no Guarujá era só andar. Todo domingo a gente ia visitar meu avô por parte de mãe, ali na Ademar de Barros também. Eu, o André, o Rui não era nascido ainda, eu lembro perfeitamente. A Ademar de Barros não existia, era uma trilha, né? Isso, era terra. A estrada, né? Tanto que a gente chamava de a estrada do ferryboat. Estrada do ferryboat, não tinha. E eu lembro ali onde tem aquela bica, né? Na Puglisi. Sim. Não existia aquela bica do jeito que é hoje, né? Não estava urbanizada. Não estava urbanizada. Não tinha aquelas pedras ainda de arrimo. E a gente ia por ali pegando amora no meio do caminho. Era muito divertido. Você pegou a Puglisi e ainda não era duplicada naquele trecho? Duplicado, peguei. Isso. Ainda não era duplicada. Ela foi duplicada, salvo engano, em 6062, por aí. Por aí. Eu tinha 12, 13 anos quando começou a duplicar. Então, a gente conta isso para as pessoas não têm noção, cara, era essa cidade. Eu tenho até uma história para contar. Minha filha, certa feita, ela falou: pai, a professora pediu que eu entrevistasse alguém com mais de 50 anos no Guarujá. O senhor nasceu aqui, tá? E para falar alguma coisa sobre o Guarujá. Eu comecei a descrever. Ela mandou me chamar, essa professora mandou me chamar. Mas o senhor viveu isso aqui mesmo? É verdade isso daqui? O senhor criou alguma coisa? Aí eu comecei a falar com ela, ela falou: escreve um livro, pelo amor de Deus. Eu falei: olha, nós íamos para a praia da Enseada, alguns iam de bicicleta, outros a pé, e ia naquela turma. E no final da tarde a gente deixava a bicicleta lá. No dia seguinte estava debaixo de uma árvore guardada. Voltava para pegar. Os presos aqui na Benjamin Constant, tinha uma cadeia aqui, ela ficava aberta. E é só para os bêbados, os menos desavisados, iam dormir lá, porque não tinha guarda, não tinha delegado. Tinha o delegado, mas nem ia lá, não tinha o que fazer. O delegado deixava a jovem com o preso. Deixava aberto. Olha, de manhã você vai lá na padaria, compra pão aí para você. Não tinha... Mais ou menos isso, né? Eu vivi essa época, né? Saudosa época. As mulheres ricas de São Paulo, né? Elas iam para a praia de joias, com as joias. Sim, verdade. Até lembrar. os anos 70 ainda acontecia isso. Não tinha esse perigo, não tinha. Então é muito gostoso, era muito divertido. Ia pescar nessa ilha aqui na Pombé,
Eu e o meu falecido amigo Mário da Silva, o pai dele tinha um bar ali na Puglisi. E a gente ia lá pescar garopa. Garopas com 30, 40 centímetros a gente devolvia para o mar. Não interessava. Não interessava. Então, hoje tem de 10 centímetros. De 10 centímetros estão vendendo lá. Pegava marisco, ostra. Hoje eu não tenho coragem de comer nenhuma ostra dali, né? Nenhum marisco. Mas voltando só, a gente vai voltar a falar sobre isso. Nós vamos voltar a falar sobre isso no segundo bloco. Sim. Vamos voltar para o primeiro momento da família de vocês aqui. Você falou um pouquinho por parte de pai, né? E por parte de mãe, como que é a história? Então, o Manuel Margarido, ele veio para Santos, ele é português, né? A minha avó era brasileira. Ele veio para cá novo, com 19 ou 20 anos, talvez. E não conhecia nada. Ele aportou em Santos e foi para Itatinga. Ele conheceu minha avó em Santos, casaram-se e foram morar em Itatinga, aqui na Bertioga, né? Sim, que tinha a usina ali. Usina, tem ainda, né? Tem ainda. Tem ainda, mas ele até teve um acidente com a minha mãe lá, um trolley passou por cima da perna dela. Nossa. E era muito difícil, porque tinha que esperar a sentença e vir para levá-los para Santos, né? E meu avô era bananicultor. E ele vivia disso, de exportação de banana junto. Depois ele veio... A minha mãe nasceu lá em Itatinga. Minha mãe e meu tio mais velho, o Henrique, nasceram em Itatinga. Que é uma vilazinha inglesa, as pessoas poucas pessoas conhecem, é um lugar magnífico. Muito lindo. Muito bacana. Ainda, até onde eu sei, ainda existe esse trolley, que é um mini trenzinho. Você vai do Portinho ali até lá no início da serra, onde tem a cachoeirinha, tem um rio ali, Itatinga, né? E é isso. Mas vale a pena, quem quiser conhecer, vale a pena. Muito bonito. E eles vieram para o Guarujá e foram morar na Ademar de Barros, onde era do meu avô. A propriedade era do meu avô. E a minha mãe foi trabalhar na casa do meu pai. E lá eles se conheceram, meu pai se apaixonou por ela tinha 16 anos, 17. Com 17 anos casaram. E nasceu eu. Eu nasci. Nasceu o André primeiro, depois eu, né? Primeiro o André, você e o Rui. O Rui depois. Sim. O André nasceu em 44. Eu 48 e o Rui 54. Então você é filho, você não falou ainda o nome do seu pai. Marcelo Gonzalez. Você estava falando dos tios, né? Dos tios do Márcio, Maércio, depois meu pai é o Marcelo Gonzalez, minha mãe Isabel Margarido Gonzalez. Certo. Aí nasceu essa figura aqui. Que viveu a vida toda no Guarujá. Toda a vida. Nunca... Eu morei um ano em Santos, mas foi muito pouco. Então, pelo que você está falando, a minha vida começou no cartório, né? Primeiro eu trabalhei na loja com a minha mãe. Aí o papai já começou a ter os sinais do Parkinson. Já não podia trabalhar, né? Muito jovem, né? Muito jovem. Foi quando eu nasci, em 48. Ele já manifestava isso. Depois foi ficando difícil para ele, né? Não tinha nem noção do que era essa doença. Não existia. Não tinha literatura a respeito ainda, não tinha, né? Mas meu pai sabia que tinha. Meu pai lia muito. Meu pai lia muito. Eu tinha livros assim em profusão em casa. As seleções do Reader Digest, ele tinha desde da primeira edição. Da número 1. Na número 1. Encadernada e tudo, né? E ele falava... Era praticamente a nossa internet hoje, né? As seleções. Seleções, tinha a Barça, tinha o Tesouro da Juventude, ele tinha todas essas. E a gente estudava ali, né? Se aculturava ali. Uma mini biblioteca em casa. E ele pedia para a gente ler para ele, que ele alegava que não podia ler, ele segurava coisa, mas não era para a gente estudar. Então, esperto, né? Aquele sessão do vocabulário, enriqueça o seu vocabulário das seleções, a gente lia muito, né? E o seu pai faleceu com que idade? Ele tinha 62, mas já bem ruimzinho. Você já tinha quantos anos, Sérgio? Eu já era casado. Já estava casado? Já estava casado. Em 76 que ele morreu.
E vocês moravam, ele morou ali naquela vila... Vila Gonzalez. Primeiro na Vila esquina Gonzalez. da Puglisi com a Mário Ribeiro. Isso, José Maria Gonzalez. É até o nome do meu avô, né? Aquela ruazinha aqui, sem saída. Isso. E nós moramos ali, depois... Ali moravam, eram só os Gonzalez que moravam ali? Não, depois foi... No começo. No começo era só... O seu avô fez aquelas casas para os filhos, foi isso? Fez, exatamente. E aquela da esquina foi do meu tio Abílio de Santos Branco, sim, que foi o primeiro prefeito eleito de Guarujá. Que é o pai da dona Lourdes. Isso. Né? É a Viva. Que é só prima. A Lourdes é só prima. Vivos primos de raiz, só tem eu, ela e a Márcia. Só 3? Só 3. Nossa. Dos mais velhos. E é uma família que era bem numerosa, bem né? numerosa. Tem a Ana Maria também, que é viva, a irmã da Márcia, da Lourdes. E o Carlos Alberto, que ninguém conhece ele, porque ele foi para Sorocaba, um engenheiro. Ah, saiu daqui. Ele saiu daqui. Tá. Então, o seu Abílio era dono ali também? Era dono, ele foi... Eu ia tomar café lá, ele era meu padrinho, né? Então, quando ele me encontrava, eu falava... Ele tinha uma DKV, uma época? Teve um Citroën. Citroën, eu me lembro dele na fila da bola. Citroën 11 ligeiro, que ele tinha um ciúme daquele carro, lavava ele todo dia. E eu morava ali, eu passava, benção, tio padrinho. Ele falou, Deus te abençoe, minha afilhada sobrinha. Ele faleceu, acho que na década de 70 também, não foi? 72, 73. Eu tenho uma lembrança, eu era muito criança, mas eu tenho uma lembrança dele nesse carro. Ele era um homem sério, muito sério, ele foi prefeito, foi vereador. E quando a gente conta, Sérgio, desculpa te interromper. Não, imagina, eu. Ele foi eleito com menos de 900 votos, prefeito do Guarujá, né? Hoje você não elege, acho que nem nem vereador. Não, vereador, nem pensar. Não. Aquele outro que é para criança lá, o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, acho que já fica difícil, já fica. 900 votos. Ele foi o quê? Eu te interrompi? Foi prefeito, vereador? Foi prefeito, vereador, né? E o slogan dele... para prefeito era de descalço de tamanco, voto em Abílio Branco. Conta por que esse slogan. Porque só o pessoal aqui não tinha sapato, né? Sapato era coisa de luxo, artigo de luxo. E andava-se mais de tamanco, talvez por causa da origem portuguesa. E só eu cheguei a vender muito tamanco na loja da minha mãe. E esse ele pegou isso de slogan: descalço de tamanco, vote no Abílio Branco. E a molecada ia para a escola, inclusive, né? Descalço de tamanco, não tinha esse problema. Mas a educação era bem melhor. É isso aí. Olha, gente, acabou o primeiro bloco, então a gente vai colocar agora um pequeno bloquinho de anúncios. A gente volta em 2 minutinhos. Fiquem com a gente que agora vem as histórias do Sérgio e da infância dele e das coisas que ele aprontava aqui no Guarujá. Fiquem ligados aí, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar para participar do sorteio do Festival de Caldos do Almari. Apoio Cultural, Livraria Edebooks Guarujá. A história de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo, com capa dura, que contém 352 páginas com 27 capítulos. E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net. Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping, Rua Mário Ribeiro 369, Centro. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias.
Estamos ao vivo novamente aqui pela página Guarujá na Veia, segundo bloco, entrevistando o Sérgio Gonzalez, da família Gonzalez e Margarido. O Sérgio agora vai entrar na fase aqui contando a história da parte dele mesmo, da infância, o que ele andou aprontando aqui no Guarujá, lá pelos anos 50, que ele nasceu em 48, né? Então, os anos 50 devem ter muitas memórias bem vivas, né, Sérgio? Sim. Então, conta alguma coisa pra gente aí. Escola, seus amigos de infância, essas coisas. Vamos lá. Eu tive uma infância muito alegre, muito divertida. Eu brincava muito. Aqui a diversão nossa era brincar na rua, jogar bolinha, sabe, empinar papagaio, pipa, que a gente chamava, nadar, ia pra praia. A minha vida era praia. Eu era gato de praia, rato de praia. Rato de praia, porque eu vivia na praia. Meu pai se preocupava muito, porque ele não podia vigiar a gente, né? Mas sempre com cuidado, sempre com tudo. E eu tive uma infância muito alegre. As recordações minhas são muito saudosas. Tive muitos amigos, lembro de todos eles. Participei de muita brincadeira, de jogos na quadra. Não sei se você lembra da quadra onde era o Pão de Açúcar. Ali era uma quadra pública, né? E a gente jogava basquete, futebol de salão. Eu nunca fui jogador de campo, nunca gostei assim de futebol de campo, né? Então eu me dirigia mais para a quadra. Era quadra. Basquete você jogava? Eu jogava basquete. Você é da época do Frango, do Chico? Do Chico, sim, o Chico da Catarina? Sim, meu amigo, o Arnaldo João Socó. O Socó. Tem vários deles. Nossa, era muito bacana. Guaraci era criança. Guaraci ainda, né? era de sempre natação. Mas ele é um pouco mais novo. Ele é da idade do Rui. Mas ele também morava ali perto, né? Morava ali perto. E aí ele disse que quando escutava alguma coisinha, algum barulho lá na quadra, ele já ia para lá. Era assim, a nossa juventude, a nossa infância e juventude também. Pescar, adorava pescar. E você estudou onde? Eu estudei no Vicente Carvalho, era o único que tinha, depois no Raquel. Fizemos a admissão ao ginásio que existia naquela época, né? Aqui nessa rua, que era num local aqui chamado Risca-Faca. Clube chamado Risca-Faca, ali foi ministrado aula em admissão ao ginásio. Aí fomos para o ginásio. Esse Risca-Faca era em frente ao Icaraí, né? Na esquina aqui, onde o seu Ventura teve uma vendinha, teve uma elétrica ali nos anos 70, 80. Esse é do outro lado da rua, onde é o Joia, né? Isso, o estacionamento. Não, era desse lado aqui, onde tem um prédio hoje, a lotérica. Onde tinha um bar também ali. Tinha um bar. E a Comap ao lado. Comap, exatamente. Ali era o Risca-Faca. Ali o Risca-Faca. Eu era criança ainda, lembro bem meus tios indo lá no Risca-Faca, mas eu gostava de pescar muito, pegar ostra e marisco, caranguejo, era caiçara mesmo, nato, né? Nato, né? E meus amigos eram... A gente não tinha discussão, quando tinha, resolvia ali na hora, né? Aquelas brigas homéricas, mas resolvia-se tudo ali na hora. Jogar bolinha, então eu adorava jogar bolinha. E subia nos morros aí, brincava? Tudo, eu conheço todos os morros aqui. Ia pegar, na época não era proibido, ia pegar palmito. Alguns eu comia ali, no local, e outros se levava para casa. Caçar, eu não me lembro de ter caçado. Passarinho eu não caçava. Nunca... Tinha muita gente que pegava passarinho, né? Meu irmão era um caçador, ele vinha com um saco de sabiá. Eu falava para ele, que é isso, rapaz? Você matando sabiá aí? Vinha com sacos de linhagem cheio de sabiá. Dava um trabalho para a gente limpar. Ele gostava de caçar, porque meu tio Maércio era caçador de paca e tudo, lá de Poranga, né? Aí foi crescendo, eu fui trabalhar com a minha mãe antes, né? Depois fui trabalhar no cartório. Aos 16 anos entrei no cartório da Dona Madalena, do Registro Civil, que era aqui na Petrópolis. Eu comecei aqui na Petrópolis. Que era aqui, nos fundos do Boulevard? Nos fundos do Boulevard. O Boulevard era a prefeitura. E ali chegou a ter Câmara e o cartório da Dona Madalena. Cartório, né? Da Dona Madalena.
Foi teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Tá. Sem ser na loja da Sem família. ser, Depois da loja eu fui imediatamente para o cartório. Fiquei lá com a dona Madalena muitos anos. Fui servir o exército, né? Antes disso eu completei o ginásio e fui para o Carmo, o Colégio do Carmo, fazer administração, contabilidade. Técnico, né? Técnico. Era o colegial, né? Era o técnico colegial, técnico de contabilidade que correspondia ao colegial. Certo. Estudei na Praça Mauá, datilografia, que naquela época tinha que ter datilografia. Sim. Era importante, né? Ter datilografia. Estudei piano durante 9 anos, e com a dona Marlene Akel, uma concertista em Santos. E fui servir o exército aqui na BOC, 3ª Bateria de Obus da Costa. Saí de lá, voltei para o cartório de novo. Voltei para o cartório e foi onde tive meu primeiro casamento. Casei com a filha do administrador da Praia de Poranga. Naquela época era selvagem ainda, não tinha nada disso que tinha. Só tinha estrada, né? Só tinha estrada. De terra. Terra é um ônibus só, de manhã e uma noite, à tarde, para pegar as crianças que iam estudar lá. E a minha primeira esposa foi... Ainda moravam pescadores nessa época? Morava, tinha família de pescadores na Praia do Pinheiros, né, que é do lado. Do lado. Que é o Taguaíba, né? Sítio Taguaíba, hoje. Tem 2, 3 nomes, mas Tijucupava, Pinheiros. Pinheiros é a origem. A Praia do Pinheiros era a origem, né? Depois mudou de nome. Tem ali do lado também a PC, né? Que é das Conchas. Praia das Conchas é no Iporanga. Entre o Iporanga e o Tijucupava? Não, é outra praia do lado. Que eu chamava de Praia Grande. Não. A gente chamava Praia Grande. Praia Grande também existe essa denominação lá. E eu casei, tive filhos, né? Tive 2. Quantos filhos? Do primeiro casamento, 3. Uma faleceu, então ficou um casal, que são os mais velhos. Uma tem 50, veio me visitar agora, mora em Curitiba. E o outro mora aqui, o Marcelo. E posteriormente... Que é o nome do vô. É o nome do vô. E eu tenho uma filha, Sofia, porque eu tive a minha tia Sofia, que eu amo muito, é a minha segunda mãe. Mas essa é da família Margarida, né? E eu tenho ao todo 8 filhos. Certo. 2 do primeiro, 2 do segundo e 4 da... E quantos netos já, sabe? 6 netos. Todos maravilhosos. E a maioria estão no Guarujá, tanto os filhos como os netos? Tem uma filha que mora em Curitiba e a outra mora em Bauru. Elas são casadas. A de Bauru não tem filhos, mas a de Curitiba tem uma neta. Tá. O Marcelo tem 2 filhos, um casal também. E o meu outro filho, o Arthur, tem 2. O Arthur está sempre no Face com a gente lá. Tá, o Arthur Meus filhos são muito divertidos, né? A gente faz... Agora nos reunimos sábado passado, foi a família toda, da primeira, da segunda, da terceira. Opa! Deu quantas? Não deu para encher. Tiramos fotos lá, depois se você quiser eu te mando. Manda sim. E o que é mais importante, nós nos damos muito bem. As respectivas esposas se dão entre si, entendeu? Não existe divergência nenhuma. Isso é muito bom, né? É bom. Graças a Deus tenho essa felicidade de tê-los. Eu perguntei quantas pessoas, né? Passou de 20 nessa? Passa de 20. Tem genros, nora? Tem os genros, noras, tem. Passou muito, 22 talvez. Escuta, vamos voltar um pouquinho. Você fez então o colégio do Vicente Carvalho, Raquel e Vila Souza. Você também era de frequentar? Eu frequentava muito pouco o Vila Souza, né? Eu ia nos carnavais, né, que tinha, mas a minha vida assim de juventude e casado foi muito. Eu casei com 22 anos, então eu já não tinha mais essa parte social assim, né? Já tinha a responsabilidade da família, né? E o restaurante Castelinho, você frequentava bastante? Eu frequentei, não bastante, mas a miúde frequentava assim. Lembro bem do seu Rainho, do
Muito, muito. Porque teve um tio seu, ele era sócio, era cozinheiro Ele lá? não, ele era sócio, não era meu tio, não. Não era um Margarido que trabalhava lá, que tinha um prato especial, que fazia de codorna? Não era. Não? Eu acho que não tenho notícia disso, não. Eu lembro bem do seu Rainha, né? Sim, sim. Já da sua... Ele eu não conheci, mas ele chegou a comandar lá, né? Os filhos que tomavam mais conta lá. Era lindo ali, era lindo eu ali. Acho muito que alguém comentou de um Margarido que tinha saído do hotel com essa expertise, né? De trabalhar com... Talvez o meu tio um Júlio. Restaurante e trabalhou com eles. Talvez o meu tio Júlio. Pode ser. Eu vou perguntar depois para minha tia, mas eu acho que ele não sei. Não tenho essa recordação. E de lugares assim, comidas que você sente saudade? Aqui tinha, na Petrópolis, tinha uma cantina. E que todo sábado eu e meus amigos, 4 ou 5, era religioso. Nós vimos nessa cantina, era uma cantina no fundo assim, né? Tinha uma entradinha atrás dessa padaria, onde era. Eu me lembrei que tinha uma entrada atrás da padaria aqui, onde é hoje a padaria. E lá no fundo tinha um salão. Não é da sua época, talvez você não lembre. Eu era bem jovem. Você fala pela própria Petrópolis? Na Petrópolis. A entrada era... ali do lado chegou a ter o Fotógrafo Bahia. Isso. Por ali. Por ali. Tinha uma entrada ali, que eu me lembrei, e atrás tinha um salão. Um salão não muito grande. E a gente comia pizza lá. A pizza era deliciosa, né? E era o único lugar que servia para nós, menores ainda, um copo de vinho ou então uma cerveja. Então, era de quem? Você lembra? Não lembro quem não era. Da família do Pepe Roncador? Não era do Pepe. Mas ali ainda tinha o chalé nessa época? Tinha. Você conheceu a maioria dos chalés, né? Conheci, quase todos que foram demolidos aqui na Mário Ribeiro. Você tem alguma passagem especial em algum deles? Morou? Não morei, mas eu lembro bem que o Correio era aqui na Mário Ribeiro, num chalé. Isso. Depois foi para o cassino, para o Grande Hotel, atrás do Grande Hotel, também foi um Correio. Ali onde era a estação final dos trenzinhos, antes desse aí, foi um Correio ali. Eu lembro perfeitamente ali. Aqui na Leomil? Na Puglisi com a Leomil. Petrópolis com a Leomil, Petrópolis com a Leomil, isso mesmo. Ali foi Correio também. Foi um Correio. E teve aquele que pegou fogo, que é onde hoje seria ao lado do Banco do Brasil. Isso, esse eu lembro bem também. Ele pegou fogo aí por volta de 67, 66. Era o seu Rafael que tomava conta do Correio. E ele chegou a ser dentro daquele... uma espécie de uma pracinha dentro do Grande Hotel, né? Que você entrava pela Petrópolis. Isso. Você lembra disso? Não lembro, né? Foi demolido, eu já não... Era um corredor bem arborizado e no final do corredor tinha o Correio. Fazia parte do Grande Hotel. Sim, mas era aberto ao público. Era aberto ao público. Era o Correio. Ali o portão era aberto no horário... E com o Grande Hotel, você chegou a ter algum tipo de contato? Eu cheguei a pular carnaval no hotel, né? Do lado da Cavaleiro da Mijafé. Isso. Onde está o Barra do Saí, o Barra do Una. Isso. Ali era um salão que o Grande Hotel cedia para o povo, né? Para o público fazer carnaval. Teve um rink de patinação, cheguei a patinar ali muitas vezes. Era adorável ali. E na esquina da Mário Ribeiro, que eram os fundos do Grande Hotel, tinha um terreno baldio ali. Que tinha uma barraquinha onde vendia, no carnaval vendia seringas, vendia lança-perfume, que não era proibido. Fazia parte ali. Era muito delicioso. Eu cheguei a conhecer, eu frequentei muito também, que merece ser recordado, o cinema do seu José de Souza, que era na Puglisi, com a Leomil. Aquele lá eu frequentei. O primeiro? O primeiro. Onde depois... Hoje está a Magazine Luiza. Isso. Que foi agora já Veículos antigamente. Isso. O cinema era imediato. Tinha cadeira ou você levava? Não, já tinha cadeira. Já tinha cadeira. O seu Zé de Souza, eu passava assim na matinê, eu não pagava. O seu Zé falava, entra Marcelinho, me chamava pelo nome do meu pai.
o Toninho de Souza, que é vivo até hoje, lembra bem disso. Eu conversando com ele, falei, eu lembro que meu pai deixava você passar lá Eu era garoto. Sim. E tinha umas senhoras japonesas que tinham onde vendia Matsumoto. Família Matsumoto, onde que é vendia. Antiga também, viu? Muito. Família Matsumoto é bem antiga aqui. Os Tamayoshi. Os Matsumoto. O Chioma. Tem uma história muito legal, eu vou contar bem rapidinho. O teto desse galpão onde funcionou o cinema, hoje é o Magazine Luiza, foi feito pelo pai dos Matsumoto. Ele tinha pai do Akio. Tinha marcenaria. Eu cheguei a pegar muita serragem ali na marcenaria. Que era em frente, né? Era em frente. É onde hoje é o Habib's, por ali? Isso. É exatamente onde é o Habib's. Era um galpão grande. Eu lembro que eu ia lá pegar a serragem para fazer estrume, adubar, né? Eu tinha sim. Meu pai ensinou a plantar, né? Eu tinha uma horta muito bonita na Leomil. Eu tinha uma criação. Meu primeiro dinheiro que eu faturei, a feira era ali onde é o Banco Santander. Isso. Naquela rua do Banco Santander, na Benjamin Constant. E eu vendia ovos na feira. Eu tinha 150 galinhas poedeiras. Opa. E vendia ovos para o pessoal de São Paulo e na feira também. Eu tinha uma carteira da Caixa Econômica bem gordinha. Era a minha primeira... Sempre trabalhei, toda a minha vida eu me orgulho de ter, desde cedo, trabalhado. Isso você está falando já anos 60, 60, início dos 60? 60, é. Você era molecão? Moleque, 12, 13 anos. Tinha uma marcenaria, uma mercearia do Ditinho, seu Ditinho Zanelato. O Ditinho Zanelato é vivo, tá aí, é corredor, maratonista. Ele é meu amigo também. E você, nessa época aí, já tinha, assim, a sua poupança e era na Caixa Econômica Federal era outro banco? Não, Caixa Econômica. Era Caixa Econômica. Que era em frente ao Joia. Ali no edifício no prédio, Caraí? Isso, no edifício Caraí. Isso, mas ali era estadual, não era? Ou era federal? É estadual. Era federal. É estadual. Gente, nós estamos chegando ao final do segundo bloco. É mais ou menos isso, Jailson? Sim, perfeito. Estamos chegando ao final do segundo bloco. Mandem perguntas aqui para o Sérgio ou para mim sobre os assuntos que estão sendo tratados aqui. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais informações. Não se esqueçam, quem curtir, compartilhar e comentar estará participando do sorteio de uma entrada para o Festival de Caldos do Almari, tá bom? Então fiquem ligados que a gente já volta. Apoio Cultural, Livraria Edebooks Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos. E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net. Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping, Rua Mário Ribeiro 369, Centro. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias.
Estamos de volta para o último, nosso terceiro bloco, desse terceiro episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui com o Sérgio Gonzalez, já conversamos sobre a família Gonzalez e Margarido, já falamos bastante sobre a história dele aqui no Guarujá. E agora nós vamos continuar falando um pouquinho. O Sérgio trouxe algumas coisas bem interessantes aqui, fotos e documentos, e nós vamos compartilhar agora com vocês também. O que você tem aí, Sérgio? Eu tenho a carteira de reservista do meu pai, a cédula de certificado de instrução pré-militar. Eu tenho a carteira de identificação dele. Isso tudo década de 40, mais 40, ou menos? Então são 42. Documentos que já têm 80 anos. Já, né? 80 anos, certinho. A identidade, essa é a de motorista dele. Que na época eram pouquíssimos motoristas em Guarujá, né? Tinha de charreteiro também, é que eu não achei. Meu filho deve ter levado. Tinha uma carteira de charreteiro. Vocês tinham cavalo também? Meu pai tinha um cavalo. E tenho a minha identidade, o meu primeiro registro de nascimento original. Você foi registrado em Guarujá ou Guarujá? Santos? Guarujá. Já tinha aqui? Meu pai foi registrado aqui. Ah, é? É. Que ano foi? Meu pai é de 17. 1917. E já foi registrado aqui? Já foi registrado aqui. O Jaime Idade foi registrado aqui. Eu tinha, como eu trabalhei no cartório, então eu revia tudo isso. Eu via quem é as pessoas. Aqui é a minha primeira identidade e o CPF. Aí já são documentos já mais da década de 70, né? É. Eu tirei a minha carteira de habilitação em 68. Você fez exame aqui no Guarujá? Não, eu fiz no Exército, em Santos. Até uma passagem interessante. Chegou a dirigir o Jipão lá? Cheguei. Não? É? Eu dirigia bem já, né? Porque era meu irmão... importado ou nacional? Importado. O meu irmão mais velho que me ensinou a dirigir numa Rural Willis. Tá. Ele vinha de São Paulo e me ensinou. Então eu tinha prática. E quando eu estava para sair do Exército, um rapaz do motorista atropelou uma senhora na Ademar de Barros e ela veio a falecer. O comandante mandou todo mundo que quisesse tirar a carteira, podia tirar. Fomos para Santos. Rapaz, era questão de... O cara queria repetir a gente de todo jeito. E ele mostrou um motor para mim, um V8. Ele falou, que motor é aquele? Eu falei, é um V8. Quantos cilindros tem? Eu falei, 8. o que leva o combustível do tanque para o carburador? Eu falei... a bomba de gasolina, ou de óleo, ou então ele falou, ou não tem nada mais. Eu falei, tem, senhor, eu tenho um Ford 28 que é por gravidade. Ele ficou louco. Aí acabou. Já deu a carteira. Aí ele queria que eu entrasse na contramão. Eu falei, por que você não entrou? Eu falei, porque é contramão, senhor. Tá. Aí eu fui aprovado lá. Até hoje tem essa carteira. Os caras falam que ia tirar a carteira no Exército. Essa foi tirada na raça. Na raça, em todos eles. Eu tenho aqui uma foto histórica, né, de uma festa junina onde meu irmão e minha prima, minha tia estavam. Fala rapidamente dessas festas, Sérgio. Que eu também fui nessas festas, mas eu era muito criança. Como é que era? Aí era fantástica. Esse aí meu pai e meu tio pescando. Eram festas magníficas. Essa foto é dos anos 40, né? Essa é dos anos 40. Seu pai e seu tio dos anos 40. Você tinha falado pra gente. As festas juninas aqui foram primeiramente com o Jaime Idade, né? O prefeito Jaime Idade, saudoso. Ele fez na praia. Era um espetáculo. Era noites assim agradabilíssimas. As que eu fui, Sérgio, era aqui ao lado do La Plage, naquela rampa. Sempre foi entre ali. A praça e o La Plage, o Orla no caso, né? Na época. Tinha um palco ali grande, onde havia muitas apresentações, né? De duplas. E eu lembro que uma vez nós nos inscrevemos para cantar lá. Eu e mais 3 amigos. O Marco, isso, né? O Marco, o meu primo, Passarinha. Eu, o Marco, o Luiz Pagode, não sei se você conheceu. Sim, Luiz. O Luizinho. Que tinha loja ali no edifício Pernambuco. E um amigo meu português que já foi embora, faleceu. Ele... O que vocês vão cantar? Pastorinhas. Eu vou falar aquelas brincadeiras gostosas, muito gostosas. Tenho muita saudade daquela época, viu? Não, era muito gostoso. Aí depois veio a Vila Zilda, começou a fazer
as festas juninas lá também muito bonitas, no Itapema, em Vicente Carvalho, fui muito lá. Lá na Praça da Alegria, né? Eu fui muito lá, eu frequentava muito Vicente Carvalho. Eu fui em 1976, eu fui convidado pelo capitão Dante Sinopoli, aí já entra a política, né? Sim. Meu irmão já tinha sido vereador, o André, mais velho, ele me convidou para ser vice-prefeito dele. E eu aceitei, fomos bem votados, muito bem, tiramos em segundo lugar, né? Perdemos para o Jaime Dage. Foi uma época maravilhosa. E depois o Dante Sinopoli, ele foi vice do Maurici. Exatamente. Então o André foi quem começou na carreira política de vocês? Ele foi vereador por 2 gestões, presidente da Câmara, né? Mas aí o sogro dele, que morava lá em São Miguel Paulista, teve um problema, então ele trabalhava em São Paulo, na Rego Freitas, lá na Justiça do Trabalho. Certo. E aí ficou lá para São Paulo, o sogro dele não podia mais, era um construtor grande, né? Aí meu irmão desistiu da carreira aqui, ele era presidente da Câmara. E ele tava... Naquela época que... Não ganhava nada. Não tinha salário, é bom que as pessoas saibam disso. Não existia salário. Se eu não me engano, isso começou a ter salário na gestão, se não foi no Rafael Vitiello, foi no Jaime Dage, né? Foi Mas acho que foi no Rafael, né? Foi o Rafael. Que começou a ter... E era uma... Simbólico. Era simbólico, era né? Simbólico. Porque as pessoas todos trabalhavam, né? Sim. Então a sessão era de noite para não trabalhar. E tinha a famosa pizza, né? Pizza, terminava tudo em pizza. Mas naquele tempo até que era... Era pizza mesmo. Mas era pizza de verdade. Eu me lembro de Figueiredo, Francisco Figueiredo, o Arthur Miranda. O Beco Beco. Nossa, era amigo do meu irmão. O Costa, né? Também. Zé Costa. Zé Costa. Muito bom. O Centenário, que já pegou, acho que logo depois o Centenário já entra, né? Foi com o meu irmão. Do Jaime Dage, eu acho. Não, foi com o meu irmão, né, em 68. Já entrou o Centenário? Já. Meu irmão foi de 68 a 72 e de 72 a 74. O Maurici Mariano era vereador nessa época também. Foi vereador. O próprio Rafael Vitiello foi vereador. Foi vereador também. O Leôncio foi várias vezes, mas acho que nessa Você tem fotos da Câmara com eles? Sim, temos. Colocamos recentemente essas fotos lá. E, Sérgio, voltando um pouquinho na tua infância, assim, você lembra o nome das suas professoras? Pra gente dar uma finalizada nessa A dona Alice, que não podia, Alice Mazini, foi minha do grupo, do pré, né? Do prézinho. Do prézinho. Essa eu lembro perfeitamente. Um beijão para dona Alice, se ela estiver nos assistindo. A dona Alice é fabulosa. Depois eu não me recordo, eu lembro das fisionomias e tal, mas dos nomes já não me recordo. Tá. Lembro bem deles. Do ginásio era o Sérgio Guidi, Nelson, o professor Nelson de Geografia. E o Raquel, você pegou ele novinho, quase. Quem? O Raquel de Castro, você pegou ele novinho. Peguei novo. Foi quase inaugurado. Quase recente. Foi um dos primeiros alunos. Foi um dos primeiros alunos. Os professores eram fabulosos. Eles ensinavam todas as matérias. Se algum faltasse, um estava apto para ensinar a matéria do outro. Nós tínhamos o professor... Eu lembro, naquela época, eu já era muito... Rueiro não era muito de estudar, viu, Henrique? Apesar do seu pai deixar os livros lá, mas você tinha conhecimento, mas não gostava. Mas não gostava de estudar, a verdade é essa. E eu não falo muito para minhas filhas não ouvirem. E os netos? Não. Porque eu só vivia na praia, né? Bolava aula para ir para a praia. Tá. Minha vida era praia. Eu tinha um amigo muito amigo, muito próximo, o Mário da Silva. O pai dele tinha um bar, não sei se eu acho que era da sua época, seu Avelino, ali na Puglisi. Eu lembro, mas era o último bar era do lá? meio. Do meio? Talvez você não lembre. Não, seria aqui onde é hoje depois virou bar do Aurélio também? Não, era onde está o terreno baldio ali, que demoliram tudo a vila, na Mário Ribeiro com a Puglisi. Ah, sim, do que tinha ali você deve lembrar da peixaria do Marco, do Passarinho, do Carlos. Eu tinha o barbeiro, ele era do lado do barbeiro. Tá. E o filho dele, o Mário, era muito meu amigo. Nós vivíamos juntos no mar aí, nadando, pescando. Pegando marisco, tatuíra, ostra. Eu comia ostra lá mesmo, na ilha.
O pessoal fazia isso. É um negócio, se contar hoje, o pessoal fica meio... Era isso. Para ir para a estrada do Pernambuco, que a gente ia a pé até o Perequê. Era uma aventura, né? Eu acampei no Perequê lá. Acampava ali na praia no Perequê. Eu, o Alemão, o Mário, Nelson. Muita gente tem essa lembrança, inclusive o pessoal da geração do teu pai também. Sim. Eles iam se divertir lá pro lado das praias do Perequê, por ali, Pernambuco e Perequê. Existia lá um lugar chamado Delamur. Não é da sua época. Vamos falar. Como é que é? Delamur? Delamur. Era uma casa de moças, né? Sim. E a turma ia para lá. Essa eu nunca escutei. Conta aí. Né? Eu ia chamar um negócio aqui, eu vou até suspender. Eu lembro, porque eu era jovem, e uma vez nós fomos... Você está falando o quê? Anos 60? 60. Tá. Eu tinha 12 anos, 10, 12 anos, eu lembro de ter ido para o Perequê com uma turma, num caminhãozinho Fordinho. Tá. E chegando lá, o Dóia, não sei se você lembra do Dóia. Não, pô. Então o Dóia foi junto comigo, era um pouquinho mais velho que eu. E ele barrou um fogo lá, rapaz. E essas moças falaram, não, deixa que eu curo ele já. Pegou um limão do limão rosa, espremeu no ouvido dele e ficou bom na hora, nunca sabe. Não brinca, sério? E era famosa essa casa lá no Delamur. Olha, eu nunca ouvi falar, essa história é bem... Só os mais velhos, bem mais do que bom. Olha, o pessoal acima da tua geração nunca me contou. E eu, de fato... Acredito que poucas pessoas lembram do... Outro dia, conversando com alguém, o cara falou, lembrou do Delamur. Eu falei, pô, você lembra do Delamur? Eu falei, lembro. Esse eu vou manter os registros. Antes de chegar na praia do Perequê, tinha ali um lugar que é bem no mato, assim, bem dentro do mato, sabe? Era uma casa grande, abrigava essas moças. Hoje é difícil até identificar esses locais. Não tem mais. Porque mudou tudo. Não, né? ali não tem mais esse local. Era um chalé bonito, uma Delamur. Olha, isso vai ficar para o registro do Contando Histórias. Por isso que é bom a gente fazer esse tipo de programa. Vamos procurar que a gente alguém mais... sempre encontra que vai lembrar. Agora eu vou ficar atento, principalmente com esse pessoal que nasceu por volta de 48, que são as pessoas que têm essas lembranças. Gente, vou chamar agora... Jailson, temos aquele vídeo da década de 1930. Tá no ponto. Tá no ponto. Gente, o Sedom está resgatando a história da cidade do Guarujá e nós estamos fazendo nós terminamos já esse vídeo, ele tem de 8 a 9 minutos. Nós vamos passar um pequeno trecho de 1 minuto e 30. É um passeio no Guarujá pela década de 1930, tá bom? Esse vídeo... ele precisa de 4 patrocinadores para ir ao ar. Nós já temos 2. Já temos o restaurante Taiti, do nosso amigo Jairo Nobre, e já temos o escritório de advocacia do Paulo Rogério da Costa. Precisamos de mais 2 anunciantes. Vocês viram no começo dessa live os vídeos que nós fizemos com os apoiadores. Nós precisamos disso porque nós precisamos pagar os custos técnicos, né? Desses vídeos, porque eles também vão ficar no ar aí para sempre e nós estamos impulsionando esses vídeos para que eles obtenham maior alcance e as pessoas da cidade consigam entender como que funcionou a nossa história a partir dessa estrutura deixada lá atrás, década de 10, década de 20, década de 30, que nós não temos registros de filme. Então nós fizemos essa adaptação de transformar fotos em filmes, tá bom? Deem um apoio para o Sedom nesse momento, que ele tem 5 meses de existência, já está com o registro todo atualizado, pronto. Nos próximos dias teremos novidades. Mas agora eu vou deixar vocês com o vídeo. 1 minuto e 30, já voltamos. Vamos começar este passeio pelo Guarujá na década de 1930, com esta maravilhosa fotografia de um ângulo diferente da Praia das Pitangueiras. Essa foto deve ter sido tirada entre 1936 e 1939. Com essa visão, ele conseguiu registrar desde a Ilha Pombeva até o Morro das Galhetas. No primeiro plano, aparecem chalés em uma área denominada como Vila Puglisi, loteamento que existiu nos anos de 1930 e 1940.
A Avenida Beira-Mar, hoje Avenida Marechal Deodoro, no seu início era mais larga, conforme ainda é nos dias de hoje. Na época dessa foto, indo em direção ao centro, ela foi dividida em duas mãos, a partir da Rua João de Souza, em frente à Vila Militar. Então, pessoal, estamos de volta para a reta final do nosso programa. Vocês viram esse vídeo, é muito legal, tem de 8 a 9 minutos e esperamos o patrocínio de vocês, empresários locais. Aproveitem essa chance única de patrocinar o Sedom Guarujá da forma mais positiva que a sua empresa pode participar de um anúncio ligado ao resgate da nossa história e de todas as famílias existentes aqui no Guarujá. Estamos também com a rifa do quadro do Cassino Novo, R$30, faltam só 20 números, tá bom? Assim que já for completada, nós vamos sortear isso aqui. Espero que agora no mês de agosto. Esse quadro é um quadro a óleo de 50 por 70 e a Felizarda ou Felizardo vai levar um quadro e o Sedom vai ficar com um igualzinho, um irmão gêmeo. Foram feitos dois, por isso que nós fizemos a rifa. Assim o acervo do Sedom já está ganhando mais um item importante aí para resgatar a história da nossa cidade. O apoio desse programa também é da livraria ED-Books Guarujá, onde estão os livros que nós recebemos em doação para o Sedom. O dinheiro é 100% entregue para o livro Caixa, o livro de ouro do Sedom. E também estão à venda os meus livros. Tá aqui, inclusive, tem aqui ao meu lado o exemplar do História do Guarujá, onde tem muitas das coisas que a gente conversou aqui com o Sérgio. Agora nós vamos passar para o sorteio da rifa. Da rifa não. Primeiro os comentários, né, Jailson? Temos algum? Temos. Vamos lá. Então, vamos lá. Rosemary Pérez está dando uma boa noite para vocês. Boa noite, Rosemary. Manuel Neves também está conectado. Manuel Mercado Enseado está assistindo. Boa noite. Opa, tudo bom? Um abração. Wagner Lancelotti mandando um salve. Meu grande amigo Wagner Lancelotti. Um abração, tá na Bahia, né, meu irmão? Ângelo Gomes Neto. Ô, Ângelo. Meu primo. Parente do nosso convidado aqui. Filho da Dona Lourdes. Irmão da Yarinha, minha grande amiga, um beijão. Bico Falcão mandando boa noite. Esse é o cara, Bico Falcão. Tudo bom, Bico? Um abraço, né? Conheço. Um abração, Bico. Estudou comigo também. Grande abraço. Odete Petroski também mandando boa noite. Nossa querida Odete, né? Um abraço, Odete. Deus abençoe. Ó, você tá me devendo, hein, Odete? Teu lugar tá aqui logo, logo. Ângela Reinol, estou assistindo também. Outra prima do Sérgio. Angélica Dias assistindo também. A minha irmã querida, Angélica, um beijão para todo mundo aí em Miami. Rafa Baroni mandou um comentário pra gente, uma live melhor que a outra, parabéns. Ô Rafa, muito obrigado e não se esqueça, você foi o ganhador do último caldo, hein? Vamos marcar lá, vamos te acompanhar pra gente bater um papo. A Lourdes Posse, boa noite, amigos. Quanto tempo que não vejo meu amigo Sérgio? Tudo bem, Lourdes? Boa noite. Boa noite, Lourdes. Jean Silva, mandando boa noite também. Ô Jean, boa noite aí e um abraço pro pessoal da Vila Baiana. Bico Falcão, Henrique, pergunte ao Sérgio se ele andou no trenzinho do Jaime Dache. Andou? Sim, andei muito tempo. Faz tempo, hein? Você não é dessa época? Não, o Bico era uma estrelinha. Uma estrelinha. Bete Bombaste Correia, boas lembranças da turma antiga do nosso Guarujá. Falamos do Dóia, né? Beijo, Bete. Um abração, Bete. Deus abençoe. Carla Araújo mandando boa noite para Henrique. Carla, agora você viu, né? Eu quero ver tuas críticas. Beijo. Yara Denise Gomes Isidro. Minha prima. Adorei ver vocês, queridos. Yarinha, lindona. Beijão. Beijo, prima. Acabou? É isso aí, acabou. Gente, então nós vamos ficando por aqui, mas antes, o sorteio. Mira lá, quantas pessoas ficaram habilitadas para o sorteio? Henrique, 53 pessoas. Eu tenho o número aqui. Sérgio, você escolhe de 1 a 53. Vamos lá, quem será? Fala o número. 39. 39? Deixa eu ver aqui.
Ó, 39, quem vai conferir, quem ganhou lá o convite para curtir a noite de caldos do restaurante Almari foi a Odete Petroski. Opa, caiu de boas mãos. Grande Odete. Odete, depois eu vou te mandar um WhatsApp, tá bom? Para você procurar o gerente do Almari no dia que você quiser ir até lá, na noite de caldos. Vamos aproveitar que semana que vem vai estar friozinho. Espero que você tenha condições de ir e aproveitar bastante. Você já conhece a casa, sabe que é delicioso lá. Sérgio, temos agora... não posso esquecer, gente. O Sérgio trouxe um item, uma relíquia aqui. Eu quero me despedir com esse... E o Bico vai agora gostar. Bico Falcão, olha o que o Sérgio tem nas mãos e ele vai fazer uso desse item para a gente encerrar a nossa live daqui a alguns segundos. Conta aí, o que é isso? Esse é um apito da saudosa maquininha, né, dos passageiros. Era para alertar os passageiros para entrar ou sair do trem. Ficava na estação. Na estação. Na estação. O chefe da estação, encarregado ali. Encarregado, né? Ele apitava. Isso me foi oferecido pelo Alberto, que era um barbeiro, antigo barbeiro, muito pouca gente acho que lembra dele, né? Ele sabia que eu gostava de itens antigos, me presenteou com isso e um Ray-Ban daquela época, viu? Tenho até hoje. Sensacional. Eu vou pedir, por favor, faça de novo esse barulhinho, que é nostálgico, é uma delícia imaginar. Olha, gente, os nossos pais, os nossos avós, eles escutavam esse apito, desse mesmo apito, né? E era dos bondes de Santos também. Para as partidas dos bondes que nós tínhamos aqui e do trenzinho, que nós tínhamos o bonde elétrico, que puxava vagões também, que estão em Campos do Jordão, inclusive algumas unidades deles estão funcionando até hoje. E nós tínhamos as maquininhas a vapor, né? As Maria Fumaça, que uma delas ainda está ali em exposição permanente em frente ao Habib's. Esse era de Santos também, dos bondes de Santos. Era esse apito aqui. Exatamente, porque vale a pena falar, Sérgio, que muita gente que veio de Portugal e da Espanha, porque as pessoas que tomavam conta dos transportes públicos em Santos, dos bondes, eram normalmente portugueses e espanhóis. Sim. E eles traziam os parentes com a carta convite. E por isso que vieram muitos portugueses e espanhóis trabalhar em Santos e, consequentemente, como o Guarujá também tinha a sua própria linha, muitos vieram para cá e aqui ficaram, aqui tiveram família. E nós estamos aqui hoje falando deles. É isso, Sérgio? Uma saudação a todos os imigrantes, né, que ajudaram, contribuíram, como a nossa família, ao crescimento da nossa cidade. É isso aí. Gente, eu vou me despedir primeiro, Sérgio, que é usual aqui no programa, eu vou me despedir. Muito obrigado por todos. Assim que eu terminar, o Sérgio vai ter a última palavra e encerrar o programa. Então, muito obrigado a todos que participaram do nosso programa, que é praticamente um podcast aí contando histórias, e até a próxima semana. Fiquem com as últimas palavras do Sérgio Gonzalez, nosso convidado ilustre de hoje. Henrique, eu quero agradecer a você e a sua equipe famosa que nos ajudaram aqui a levar esse programa ao ar, né? Agradecer a todos que estão ouvindo e aqueles que ouvirão ainda e verão. Que Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado, Henrique, pelo convite. Senti-me muito honrado, viu? Foi muito bom, muito obrigado. Agradeço eu, em nome do Guarujá na Veia e da nossa equipe aqui. Obrigado. E obrigado a vocês também. Até a próxima semana. Contando Histórias, com Henrique Dias.